Vou falar de uma coisa que a maioria dos cristãos que eu conheço fazem errado, que é o devocional. Você já parou para pensar sobre a importância do devocional? Ultimamente tem viralizado alguns livros devocionais, alguns recursos que os cristãos do primeiro século não tinham. Não havia nenhum livro que as pessoas pudessem acompanhar todos os dias pela manhã quando acordassem para fazer o seu devocional. Essas pessoas precisavam fazer isso na raça. Eu quero te ensinar a maneira certa de fazer devocional. Então fica comigo até o final do vídeo. E aí, tudo bem? Sou o Thiago Gonçalves, sou pastor na Igreja Favor de Deus. Tô voltando pro YouTube agora. Então me dá uma moral aí, dá uma força. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sino de notificações. Devocional é uma palavra que significa uma vida de devoção a Deus. Parte do pressuposto de que nós precisamos cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então a ideia é que quando você acorda, a primeira coisa que você faz ao acordar é o que determina o que é a sua prioridade. Já disse um grande filósofo que se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Se você pega no celular, quando você acorda, quer dizer que o celular é a sua prioridade. Se você vai cuidar do seu corpo antes de falar com Deus, quer dizer que o seu corpo é prioridade. Porque prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Logo, o devocional é feito quando você acorda, é feito como uma oferta de primícia. É claro que você pode fazer em diversos momentos do dia. Eu mesmo, agora com um bebê pequeno em casa, é muito ruim acordar muito cedo, porque ele já está acordando de madrugada. E aí fica aquela luta para conseguir organizar a casa. E é uma correria. Mas Deus tem que ser a nossa prioridade. E aí, eu quero te ensinar a maneira como eu faço o devocional. Isso não é uma regra, mas vai facilitar bastante na sua vida com Deus. E vai transformar a sua vida. Quem dera se todos os cristãos pudessem ser cristãos comprometidos com a vida de oração, com a vida nas disciplinas espirituais. Se você começar a orar pelo menos 1 hora por dia, tenho certeza que em 3 meses sua vida mudou drasticamente, em todos os sentidos. Seja no sentido profissional, seja no sentido espiritual, ministerial. Cara, vai mudar tudo. Então, você precisa começar a ter uma vida de oração constante. O problema é que a maioria de nós não é constante em nada. A gente é uma geração que está sempre começando novas coisas e sempre desistindo no meio do caminho. Fala a verdade, quantas vezes você não falou para Deus que iria começar um devocional, que ia começar um propósito, que ia começar a fazer alguma coisa relacionada à sua vida espiritual? E aí na primeira semana você foi muito bem, na outra semana você já estava falhando de novo. Assim com tudo, você faz isso com a academia, você faz isso com tudo. E eu sou assim também. Eu muitas vezes comecei projetos, comecei propósitos, comecei jejuns que eu não terminei. E é por isso que eu vou te ensinar a maneira certa. Bora para a parte prática agora? Parte prática. Você vai começar com leitura bíblica. Então, antes de você falar qualquer coisa, você vai abrir a sua Bíblia e vai ouvir Deus falando com você. Vai ter um plano de leitura. Se você quiser, eu posso fazer um outro vídeo para te ensinar a como ter um plano de leitura bíblica que faça sentido para sua rotina. E aí, com esse plano de leitura bíblica, você vai pegar uma porção das Escrituras e vai meditar nela. Qual que é a diferença entre ler e meditar? É que quando você lê, você apenas joga o conhecimento para dentro. Aquilo não fica digerido pelo seu cérebro. Aquilo não faz parte da realidade, não é uma coisa que você vai se lembrar depois. Agora, quando você medita, é mais profundo, porque você mergulha naquela porção das Escrituras. Você tem a sua mente cativada com total atenção para aquilo que você está fazendo. Uma leitura rápida não é o mesmo que uma meditação. E aí o que eu tenho visto que a maior parte dos cristãos fazem é apenas ler porções das Escrituras que outra pessoa separou para ele.
Então, eu vejo que a galera que usa livros devocionais como formas de fazer devocional, elas acabam apenas pegando um conteúdo mastigado, sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava indo para uma formação em liderança, era na verdade a formatura da formação em liderança do Dunamis. Eu fiz o Dunamis Sprint por um ano e aí tava no dia dessa formatura, foi muito louco. Teve gente curada no ônibus, eu orei por uma mulher que ela foi curada da dor de cabeça. Foi incrível. Mas aí no percurso, eu fiz amizade com um cara que tava lá na fila. E ele falou que tinha feito também um ano. E ele falou pra mim assim, mano, vamos fazer devocional junto hoje? Enquanto a gente tava no ônibus indo pra lá. Era mais ou menos umas 2 horas, 3 horas de viagem de ônibus. Do lugar que a gente tava, lá no Morumbi, até a fazenda. E aí esse cara falou que era pra gente fazer o devocional junto. Aí foi, ele pegou um livro, acho que era um livro do Carlito Paz, que era um livro devocional. Ele leu esse livro, fechou os olhos e terminou o devocional dele. Eu falei, não é possível que a galera tá fazendo devocional desse jeito assim. Aí fiquei pensando assim, mano, será que eu falo pra ele? Vamos fazer o negócio certo, vamos realmente mergulhar na presença do Senhor. O cara pegou uma porção das escrituras que alguém tinha separado para ele e começou a ler e acabou nisso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a porção das escrituras que você já está estudando, já está lendo. Você vai meditar nela. Depois, você vai gastar mais ou menos uns 20 minutos orando em confissão de arrependimento. E olha que tem coisa, gente. Eu não sabia que tinha tanta coisa pela qual nós podemos nos arrepender numa oração. Por isso que eu orava tão pouco antes de entender esse princípio. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só para ensinar como orar 1 hora por dia. Pastor, mas você ora 1 hora por dia? A maioria das vezes sim, mas tem dia que eu falho. Mas se você colocar em prática o que eu vou ensinar, cara, você vai orar 1 hora por dia fácil. Enfim, você vai pegar, vai orar, colocando diante do Senhor o seu coração, os seus pecados, se arrependendo deles. Depois disso, vai mergulhar em adoração. É claro que você pode colocar um fundo musical de uma adoração, de uma música, enquanto você estiver fazendo seu devocional. Você pode ler, você pode fazer todas essas 2 outras etapas com adoração no fundo, mas depois você vai cantar mesmo de louvores ao Senhor. Você vai exaltar o nome dele, você vai glorificar o nome dele, você vai cantar, realmente cantar. Isso aí, cara, você faz uns 15 minutos, 20 minutos, demora o tempo que for necessário. Tem hora que não vai dar para sair desse lugar, porque a presença de Deus vai te inundar de tal maneira que não vai dar vontade de sair. Depois disso, você vai fazer orações intercessórias. Então, você separa um tempo para orar por pessoas e por causas que você precisa. Comece a pedir realmente para o Senhor. Depois disso, você vai fazer uma oração de agradecimento junto com a adoração, que é quando você vai terminar esse momento devocional. E aí então você está livre para fazer qualquer outra coisa. Se você veio até o final desse vídeo, já deixa isso aqui que eu vou falar registrado. Comenta isso aqui só para eu saber que você foi até o final. Não tente encaixar a sua vida de oração na sua rotina. Tente encaixar a sua rotina na sua vida de oração. Esse é o conselho. Tente encaixar a sua rotina na sua vida de oração. Porque, em primeiro lugar, precisa acontecer a vida de oração. Se você deixar para incluir a vida de oração na sua rotina, você vai ser engolido pela sua rotina. E aí você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir orar, não vai conseguir buscar a Deus. Então, grava isso. Não deixe a sua vida de oração em segundo plano. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse formato. Eu vou continuar com vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém. E beijo. Falou!